Hoje eu quero conversar com você sobre estética facial e saúde mental. Desde o início da harmonização facial, a gente vê um boom no Brasil, é um dos países mais influentes quando o assunto é estética facial não cirúrgica e é o segundo país que mais realiza procedimentos faciais no mundo, gente, só perde para os Estados Unidos. Mas fala aí, como ter um equilíbrio nessa busca pela beleza, hein? E mais, como a nossa imagem pode influenciar na nossa saúde mental? Essa é a nossa conversa boa de hoje. E para isso eu recebo elas, Laís Campaner, psicóloga, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E também a especialista em harmonização, Bruna Santiago. Obrigada. Bruna, obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui para a gente falar sobre esse tema. E assim, a gente viu aí que no Brasil foi um boom na harmonização, né? Porque a gente somos muito vaidosos, realmente. Somos. Mas na época que chegou a pandemia, estava todo mundo trabalhando dentro de casa. E aí era o celular que tinha na mão que mais aparecia era o rosto. As pessoas começaram a olhar alguns defeitinhos que elas poderiam corrigir. Só que de início era algo muito exagerado. Então, antigamente a gente podia notar que as pessoas queriam inflar o rosto e hoje elas já querem algo mais natural, que eu acho muito mais saudável. Inclusive, a gente quer saber já, né, qual que vai ser aí a tendência para a harmonização 2026, né? Mas eu queria que a Laís já falasse um pouquinho com a gente, então, sobre essa questão da vaidade do brasileiro, né? Parece que sempre foi algo muito presente, né, na nossa cultura. Eu acho que a questão da autoimagem faz parte da nossa identidade. Às vezes a gente acha que a maneira como a gente se vê só é sobre estética ou a gente se sentir bem, mas a gente se percebe através de como a gente acha que é percebido pelo outro, né? Como ela disse das redes sociais, a gente se vendo ali sem filtro. Teve uma época que o Instagram acabou com os filtros, bem nessa época de pandemia, eu acho que todo mundo começava a estranhar, né? Ver defeitos, mudanças, nuances que não tinham visto antes, né? Entendi. Logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do filtro, né? Não ser tão dependente dessa questão, né? Mas, Bruna, fala pra gente, 2026, né? A gente percebe que a harmonização tá cada vez pedindo naturalidade. Tá, e eu fico muito feliz com isso, porque eu sempre trabalhei com a naturalidade e eu acho que é isso que as pessoas precisam buscar. Elas precisam querer melhorar, não ser outras pessoas. Então pode até ver que o Instagram realmente já baniu um monte de filtros que deformavam as pessoas, que transformavam ela em outras pessoas. É buscar naturalidade, sem exagero, primando mais por reduzir sinais de envelhecimento, né? Sim, envelhecer com saúde, é isso que eu falo muito. A gente vai envelhecer, não tem como a gente parar o nosso envelhecimento, mas envelhecer com saúde e devagarzinho, só faz bem, né? Só faz bem. Agora, a harmonização pode ser uma aliada, melhorando também algo que está ali incomodando o paciente muitas vezes internamente, né? Tirando a autoestima muitas vezes, então são benefícios além da estética, né? Sim, eu falo por mim. Eu era uma pessoa que não tinha autoestima nenhuma, eu só andava olhando para o chão, eu não levantava o meu rosto, eu jamais estaria aqui num programa hoje. Então, fazer harmonização cresceu a minha autoestima e trabalhando junto com a psicologia, claro. Eu sempre tive acompanhamento psicológico, porque senão eu ia estar tentando tapar um vazio ali, né? Que na verdade a gente teria que tratar na terapia. Então eu fiz as duas coisas em conjunto. Inclusive, a Bruna mandou pra gente algumas imagens, pode rodar já, Bruna? Pode. A gente vai jogar aí as imagens, que também falam um pouco sobre o seu trabalho, né? Sim, é o meu antes e depois, né? Então, como mudou aqui, como ficou um perfil mais harmônico, nariz, lábio, mento. Então, dá pra gente uma liberdade de tirar fotos de frente, de perfil, não é? Olha de frente, eu me sentia muito desproporcional. Ainda sou, porque eu brinco muito que aquilo que Deus fez a gente não consegue mudar, não é? Todo mundo é assimétrico, mas dá pra melhorar. Foram pequenos procedimentos para valorizar o que você já tinha de bonito, né? Isso, para melhorar o que eu já tinha. E foi ao longo do tempo, né? Não foi tudo de uma vez, foram 7 anos de processo. Então eu fui fazendo aos poucos, porque mudar de uma vez também pode ter um impacto na saúde mental. Com certeza. Então a gente se estranhar ao se olhar no espelho. E o que eu queria era ficar feliz com o que eu ia ver no espelho. E hoje? Sou felicíssima. Hoje eu gosto muito do que eu vejo no espelho.
E fala pra mim, é importante, por exemplo, o paciente chega, às vezes, claro, a gente tá falando de rede social, o paciente já chega com uma foto que ele gostou, com uma imagem de alguém que ele gostou, como se ele fosse no salão fazer o cabelo. Né? Então, acho que é importante você conversar com esse paciente antes, ter uma escuta ativa, compreender as necessidades dele. Sim, eu faço uma ficha de anamnese imensa, porque eu quero ouvir dele o que incomoda, como incomoda e o que ele quer mudar. Ele me trazer uma foto é muito importante para mim, porque eu vou olhar o que ele quer e vou mostrar para ele que a estrutura da Poliana não é a mesma da Laís. Então eu não consigo transformar o rosto da Poliana no rosto da Laís. Eu consigo melhorar o que você já tem. E essa é a imagem que o paciente tem que ter. Quando ele vê filtros ou ele mexe no rosto dele com algum IA, isso é diferente, né? Não vai ficar exatamente daquele jeito. Inclusive, antes de começar, você estava partilhando aqui com a gente uma experiência com uma paciente, né? Como que foi? Sim, a paciente veio no consultório, ela tem uma assimetria, ela tinha uma assimetria no rosto parecida com a minha até. E aí ela chegou e só ela via essa diferença. Eu falei pra ela, eu consigo ver porque eu tenho um olhar mais clínico. Mas as pessoas não veem isso e a gente não vai conseguir modificar do jeito que você quer. Porque para deixar um rosto, exatamente, um lado do rosto, né? Exatamente igual ao outro, às vezes a gente precisa demandar de muito produto e ela vai ficar deformada, porque vai começar a murchar, um lado vai ficar muito maior que o outro. E ninguém tem um lado igual ao outro, né? Ninguém Inclusive, tem. Nós mulheres, não sei se você que está assistindo também tem isso, a gente brinca que tem um lado é sempre mais bonito. Até Na pra hora de escolher a tirar posição aqui. Então tem que escolher. A gente vai tirar foto briga pra ver quem que vai ficar do melhor lado. Sim. Porque parece que todo mundo é o mesmo lado, né? O meu é esse. Eu prefiro esse sem interessado. Eu acho interessante isso que a Bruna trouxe sobre a anamnese, porque eu acho que é muito importante esse alinhamento das expectativas, justamente para a gente ter uma noção do que a pessoa busca. Porque às vezes o que ela está buscando não é a estética em si. É resolver uma dor interna, Sim. que você não vai resolver com a estética, né? Óbvio que se cuidar é muito bom, faz parte da nossa vida, a gente gosta de se parecer mais bonito, as pessoas nos acharem mais bonitos, né? Atraentes, mais profissionais, enfim, a harmonização facial ela entra também para dar essa cara às vezes de profissionalismo, né? Tem um monte de coisas, mas você alinhar as expectativas do paciente, eu acho que é um dos pontos mais importantes, assim, pra gente alinhar com a saúde mental. Porque aí a gente consegue saber, bom, isso que a pessoa tá esperando às vezes é um padrão irreal, isso que ela tá esperando é uma dor interna que eu não vou conseguir resolver aqui. Até pra pessoa não chegar frustrada, às vezes, com o profissional, sendo que o problema não é o profissional. Né? É a expectativa. É a expectativa interna. Isso que é E importante. o meu paciente chegar frustrado com o procedimento me frustra. Porque não é o que eu espero. Eu quero que ele volte, nossa, tá bonito, as pessoas falaram, eu também gostei. Não porque ele estava tentando tapar um buraco, que é um problema mental que ele tem que tratar ali na psicologia. Né? E a gente tem perguntinhas das redes sociais, viu? O pessoal mandou. Joguem na tela. Vamos ver qual que é a primeira pergunta para as profissionais presentes hoje aqui. O Jorge Luiz perguntou por que aparentemente os homens não sofrem tanto essa pressão como as mulheres. Vocês acham isso mesmo? Eu acho. Eu acho que é muito da sociedade que a gente vive. A gente tem uma cultura onde as mulheres têm esse objeto de desejo, de prazer. A gente nasceu achando que tem que ser escolhida por alguém para estar junto. Então essa busca para você ser boa o suficiente para alguém vem muito mais com as mulheres do que com os homens. Eles têm uma busca muito mais por performance, né? Por esse desenvolvimento pessoal, para eles se sentirem bem. E a mulher é muito mais com essa questão da estética, né? Do corpo, das comparações, se eu sou tão boa quanto aquela ou não. Como que tem sido no seu consultório a realidade com homens? A procura de mulheres é muito maior. Mas os homens estão chegando porque as mulheres estão trazendo. Quando tem o cônjuge, né? As esposas trazem os maridos e elas mesmas elas falam, né? Eu quero corrigir isso e isso aqui nele. Gente, muito engraçado. A gente fala, se a gente colocasse um pouquinho... Mas eles ficam contentes. Mas isso mostra que essa busca por perfeição é feminina, né?
É maior no feminino. Mas eu por gosto. conta dessa cultura que a gente tem, né? De buscar a autocobrança feminina também é maior, a ansiedade nas mulheres é maior. Então a gente vê isso num geral, né? No geral. É Mas da personalidade. Tá abrindo um pouquinho para os homens que se cuidar não tem problema. Eles tinham muito isso de Que eles dessa não são cultura. tão Eles não precisam femininos, né? Que eles podem ser masculinos e se cuidarem. E se cuidarem. Agora, eu queria tirar uma dúvida com você, que eu vi aí, queria saber se é verdade, que a resposta do bioestimulador de colágeno é mais rápida em pacientes que estão com a saúde mental boa. Isso verdade, é real? Por quê? É verdade. Porque se o nível de cortisol estiver alto, a resposta das células ao bioestimulador é menor. E muitas vezes as pessoas não sabem que o nível de cortisol dela é alto. Então, é um estresse muito grande. E aí eu já olho e falo pro paciente, ó, não tá no seu momento de fazer um tratamento desse. Então, quer dizer que estresse, depressão pode afetar o efeito? Pode afetar o efeito. Não vai dar o efeito que a gente espera, né? De uma pele mais durinha. Pode ser mais lento o tratamento dessa pessoa, né? Tem que fazer mais sessões. Porque os níveis de cortisol, quando eles estão altos, eles também aumentam o perfil inflamatório do seu corpo. Então, isso atinge não só a qualidade da sua pele, a maneira como você absorve nutrientes, mas também como você toma decisões. O seu sistema límbico fica muito mais ativado, então você fica emocionalmente mais instável. Então, isso tudo vai interferindo, né, ao mesmo tempo. Então, a estética nunca é só estética, a saúde mental nunca é só saúde mental. A gente fala muito de um tratamento multidisciplinar para a maioria das coisas que a gente vive. É uma questão multidisciplinar. Isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí, viu? A gente volta já já. Conversa Boa tá de volta aqui do Espaço Ser, um espaço que nós vamos apresentar para você, gente. É um lugar que acolhe e transforma a vida de crianças com autismo, crianças neurodivergentes, né, Lilian? Isso. Lilian que iniciou todo esse sonho. Como que é isso? Juliana, eu até conversando com uma mãe ontem, eu usei a seguinte frase. Aqui a gente trabalha, é um trabalho muito humanizado. É um trabalho do dia a dia, uma coisa muito real, vamos dizer, né? Porque a gente traz o paciente o mais próximo possível da realidade dele, na casa dele, nos ambientes, para também, não só, né, desde os pequenininhos, mas os maiores também, para poder prepará-lo para a vida lá fora, né? Para a sociedade. Então aqui eu falo que é muito amor, muita dedicação. Humanização é uma coisa que predomina muito, o acolhimento familiar, porque muitas das famílias precisam primeiro disso para depois a gente olhar para talvez começar o tratamento do filho. Precisa estruturar essa família novamente, ensiná-la, né, a algumas intervenções, como fazer, como lidar com certos comportamentos. E são 2 unidades, em Araçatuba e em Birigui. E o grande diferencial, gente, é que o Espaço Ser é credenciado a convênios, né? Sim, somos credenciados a vários convênios, né? Justamente para que tenha aí uma acessibilidade, que as pessoas possam ter acesso, né, ao tratamento. Então, nós buscamos a todo momento fazer os credenciamentos para dar essa acessibilidade. Então já fala para o pessoal entrar em contato. Sim, nós temos os credenciamentos Unimed, CACI, APAS, Santa Casa Saúde e temos as parcerias também com a Cardace, Medical Support, tem vários outros, né, que a gente trabalha já com essa parceria para que o valor no particular fique um pouco mais baixo para dar um acesso também para essas famílias que não têm o plano de saúde. E ó, os telefones já estão aqui na sua tela, então ó, já entre em contato, né?
Voltamos com Conversa Boa aqui com as minhas convidadas de hoje. A gente estava comentando como o estúdio tá lindo hoje, né? Com certeza. Eu quero mandar um grande beijo pro Rogério Jefferson por ter deixado o nosso estúdio aqui do Conversa Boa e de todos os programas aqui do TH Mais SBT ainda mais lindo. Obrigada, viu? Um grande beijo. E hoje a gente conversando sobre saúde mental e sobre estética facial não cirúrgica com as nossas convidadas aqui, a Laís e a Bruna. Você que não assistiu o primeiro bloco, você perdeu, porque foi legal demais o nosso bate-papo aqui. Mas eu quero saber agora como a imagem influencia a saúde mental e como as redes sociais aumentam a pressão estética. Porque hoje a gente está falando, então, em relação à harmonização social, esse grande boom aqui no Brasil, né, principalmente por conta da pandemia, como a Bruna trouxe, e como isso está relacionado à saúde mental. Talvez a saúde mental que leva a pessoa a querer fazer a harmonização e a pessoa não se sente ainda adequada, não se sente ainda preenchida, porque talvez ela precisasse de algo a mais, né? Em relação às redes sociais, então, essa pressão aumenta? Aumenta. Quando a gente fala sobre autoestima, a gente não vai pensar só numa questão estética. A gente fala que a autoestima ela tem diversos fatores, como a minha noção de competência, de eficiência, isso tudo está dentro da autoestima. E a gente desenvolve a autoestima desde criança, quando a gente vai construindo as nossas experiências. E isso também faz com que a gente desenvolva o nosso self, que a gente fala que é essa autoimagem. Como eu me vejo nesse mundo? Tanto esteticamente, né, que é a minha autoimagem, mas como eu me vejo também em relação à minha competência, minha adequação no mundo, minha suficiência. Então isso tudo é um grande compilado, que a gente fala que cria as nossas crenças, né? Que é a maneira como a gente se enxerga. E a maneira como a gente se enxerga e acha que o outro nos enxerga molda totalmente a maneira que a gente se coloca no mundo. Então, se eu me sinto segura com a minha estética, com o meu rosto, eu vou me colocar de forma mais segura. Se eu me sinto inadequada, é como a Bru falou no primeiro tópico, né? No primeiro quadro. Ela falou, eu olhava pra baixo, eu me escondia. Por quê? Porque eu não me sinto segura. Então isso tá dentro daquilo que é saudável. Só que as redes sociais, que tem os filtros, vidas perfeitas, a gente sempre compara o nosso bastidor com o palco da vida do outro, né? E aí começa essa comparação e por isso que aumenta mais essa necessidade e essa busca pela perfeição. E é importante a gente lembrar, né, que rede social não é realidade. Cada um vai mostrar o melhor de si. Então, quem faz um esporte vai mostrar jogando bem. Quem dança vai mostrar dançando bem. Quem tem o cabelo bonito vai mostrar o cabelo bonito. Só que aí a gente assiste e quer fazer todos, né? Mas a gente tem que ter essa noção. Eu acho muito importante a gente falar da terapia, né? Porque não tem como. Você pega o celular para responder uma mensagem, para fazer uma ligação, o seu dedo é automático. Muitas vezes ele vai na rede social porque parece que você tem que ver ali rapidinho e aí já vem aquele mundo de informações, de imagens, de fotos, de pessoas, né, dando dicas. Então, como buscar o equilíbrio? Eu acho que autoconhecimento, que a gente busca isso na terapia, é primordial. Porque quando a gente fala de estética, a gente está falando de etnia, a gente está falando de perfil, a gente está falando de tipo de pele, a gente está falando de estrutura corporal, estrutura facial. Então, se a gente sempre olhar para as redes sociais como se fosse só uma repetição da gente, para a gente viver aquilo, a gente vai viver sempre frustrado. Porque sempre vai ter alguém aparentemente mais bonito, mais legal, com mais dinheiro, com uma vida melhor. Porque isso vai acontecer nas redes sociais, principalmente porque o algoritmo começa a te moldar para você comprar, né? Então vai te mostrar aquilo que você quer consumir do momento. Então manter o equilíbrio é a gente se conhecer, saber quem é a gente, o que a gente quer para nossa vida, até que ponto eu posso melhorar isso daqui, até que ponto isso daqui não é uma melhora, eu tô buscando algo que não existe, que talvez exista para o outro, mas que não exista para mim. Então acontece muitas vezes do paciente chegar, você vê que os pedidos dele talvez sejam um pouco irreais. E aí você já começa a conversar e ali você já identifica que talvez seja melhor não fazer o procedimento naquele momento. Isso. E encaminhá-lo talvez para um outro profissional. Eu não chego a encaminhar, mas dou a entender a ele. Eu até pergunto se ele faz terapia, aí eu conto a minha história, que eu sempre fiz terapia a minha vida inteira, que eu não tinha essa aceitação, que eu busquei essa aceitação primeiro na terapia, para depois eu procurar harmonização. Quer falar um pouco mais sobre as suas imagens? Quero. Vamos jogar de novo aí na tela?
imagem da doutora Bruna Santiago, então ela estava compartilhando com a gente sobre a importância da harmonização também em algumas questões estéticas em relação, além da imagem, né, mas do se sentir bem, da autoestima. Eu não tinha nenhuma autoestima, né, era enterrada, posso falar assim. Ela não existia. E eu me sentia mal, e dá pra ver na foto, a gente nota isso pela foto. Tô triste nessa foto aqui, era assim a minha imagem, né? Eu sou uma pessoa muito mais alegre hoje, muito mais feliz, porque sou contente com o meu espelho, né? E essa autoestima baixa não me dava forças para trabalhar, para encontrar um namorado, para me impor dentro de casa, para saber o que eu queria, o que eu não queria. Eu deixava as pessoas decidirem a minha vida, entendeu? E fazer a harmonização me transformou em mulher, sabe? Em eu olhar no espelho e me sentir uma pessoa adulta, poderosa, onde eu poderia tomar as minhas decisões, eu posso falar isso pro meu paciente, eu posso entregar isso para ele. O que eu entrego para ele é aquilo que eu vivi. Então eu conto a minha história para ele. Então quando eu não quero que ele faça algo, eu conto a minha história para ele. Isso mostra que tudo é um equilíbrio, né? Com certeza. E aí ele vivencia isso, né? Tipo, ela tá me contando algo que realmente aconteceu com ela. E é isso que eu passo pros meus pacientes. E a gente tem mais uma perguntinha nas redes sociais, porque eu coloquei lá que a gente ia falar sobre esse tema, o pessoal já mandou e eu quero que vocês respondam. Então joga na tela, Thaís Colombo perguntou: estar sempre buscando um ideal de rosto pode levar à depressão? Obrigada, Thaís, pela pergunta. Então, quando a gente fala de depressão é um transtorno mental. Depressão é uma doença, então ela é multifatorial, né? A gente buscar um ideal não vai fazer com que a gente tenha a depressão, né? Seja portador da depressão, porque a gente precisa de carga genética, de ambiente, existe todo um contexto para a gente construir, né? Essa ideia de falar assim, nossa, fecha todos os critérios para um humor com um transtorno deprimido. Mas você pode deprimir o seu humor, que é diferente. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de transtorno, doença. E a gente tem uma série de critérios que a pessoa precisa preencher. Acho até interessante falar isso, porque o ser humano, ele fica triste, né? É normal ter momentos de tristeza, né? Que é diferente. Até quando, né? Por exemplo, ficar vários dias deprimido não é comum. Então depende da fase de vida que você tá, do que você tá vivendo, dessas experiências. No processo terapêutico, a gente identifica se essa tristeza faz parte dessa fase de vida que você está vivendo e até de uma insatisfação facial, corporal, né? Ou um sentido de autoimagem negativo. E a gente pode trabalhar isso através de autoconhecimento, através de busca, às vezes, pela estética, cuidado. E aí, quando a gente pensa assim, não, olha, isso que a pessoa tá sentindo, existe uma intensidade maior, existe uma frequência maior, ela tem outros critérios e aí a gente fecha um transtorno deprimido. Aí existe um protocolo, um tratamento, não é só com a psicoterapia, a gente entra também com o apoio da psiquiatria, com o uso de medicação, uma qualidade de vida, então a pessoa começa a ter um novo estilo de vida, sono de qualidade, exercício físico, uma boa alimentação, isso tudo vai influenciar no tratamento com o transtorno depressivo. Agora, a gente estar com o humor deprimido é comum. Às vezes a gente passa por uma perda na nossa vida, ou nós que somos mulheres, a gente tem os ciclos, né? E o nosso corpo muda durante isso. Então, você coloca uma roupa hoje que você tá achando que tá linda. Semana que vem, se você pôr a mesma roupa, você fala assim: o que aconteceu? Eu tô horrorosa, não tenho roupa, né? Quer dar embora todo o seu armário. Por quê? Porque seu corpo mudou, seu humor mudou. Então é natural que o nosso humor possa ficar deprimido. Mas a insatisfação e a questão da busca por um ideal levar à depressão é muito forte, porque a gente tem outros critérios, né, outros fatores para que a gente fale isso é um transtorno depressivo. O nosso cérebro, ele acostuma com padrões, né? Ele é muito padronizado. Então, para manter a coerência cognitiva, que a gente chama, que é esse padrão de pensamento, e também economizar energia, ele te mantém naquela situação que às vezes nem é real, nem tá acontecendo nada. Então, você tá muito ansioso e não tem perigo nenhum acontecendo, como a gente brincou aqui no começo, não tô em perigo. Então eu posso mandar esses comandos para o meu cérebro dele saber que eu tô segura, que tá tudo bem, que não tem motivos. Então isso pode ser com mudança facial, pode ser com respiração, alongamento, meditação. Então a gente ensina dentro do consultório várias técnicas
para que o paciente consiga ajudar, né, nesse humor que vem desproporcional à situação que ele está vivendo. A gente já está quase acabando, já quase partindo para o final, mas eu queria que as convidadas deixassem um recadinho para você que nos acompanhou aí esse sábado tão gostoso de manhã. Queria que a Laís deixasse um recado, a Bruna também, para quem tem casa, às vezes está pensando em fazer terapia, às vezes está pensando em cuidar aí da autoestima, da beleza estética. Eu queria deixar um recado para você que está em casa, tem vontade de fazer terapia, tem medo de entrar em contato com seus medos. O processo terapêutico é um ambiente acolhedor, seguro, para você aprender a ser você, para você se permitir e se cuidar de forma integral. Né? Tá tudo bem a gente buscar tratamentos estéticos, isso é muito importante para a gente se sentir bem, mas que você não busque o tratamento estético para tentar suprir algo que você não vê em você. E se você quer melhorar algo no seu rosto, tenha essa vontade, não tenha medo de ficar artificial, não tenha. Procura um profissional que gosta de fazer o trabalho natural, que gosta de mudanças sutis e faça o seu tratamento, gente, é libertador. Eu sou prova disso. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer imenso receber vocês. Obrigada. Viu? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo sábado e até semana que vem. Tchau. Agora eu quero agradecer a Eliane Nogueira, que sempre cuida bem de mim aí, maquiagem, cabelo, um grande beijo para as profissionais da beleza também, que estão sempre cuidando das minhas unhas. E claro, né, agradecer a parceria de sucesso da Mayumi, hoje eu coloquei esse brinco aqui, maravilhoso. Muito obrigada, Mayumi, pela parceria, um grande beijo, Elaine. E agora eu vou mostrar para vocês a La Femme de hoje, uma rasteirinha incrível, viu? Coleção nova, olha, gente, que linda. Com essa pedraria aqui na frente. Tá assim, super linda, elegante aí, para esse clima aqui, né, da nossa região. Tá lindíssima. Olha aqui, gente, eu fiquei apaixonada nesse modelo. La Femme com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. La Femme, muito obrigada pela parceria. Um grande beijo, um ótimo final de semana e uma ótima semana depois também, porque a gente se vê sábado que vem de novo, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.